Fala galerinha, tudo em ordem? Simbora para o nosso segundo vídeo dessa terceira semana. Então, como a gente já vem comentando, essa semana, como vocês já sabem também, né, obviamente, essa é a semana para a gente falar sobre a perspectiva cavaleira, beleza? Kleber, qual é a ideia da perspectiva cavaleira? Então vejam, essa perspectiva cavaleira, vocês têm toda a historiazinha falando aí direitinho no material que eu divulguei para vocês no Classroom e nos vídeos 4 e 5, que está bem explicadozinho, não só qual é a ideia da cavaleira, em que consiste, mas também como fazer a construção, tá certo? Bom, vamos dar uma relembrada aí na semana passada, que a gente trabalhou sobre um tipo de perspectiva que foi a isométrica. Então, ó, semana passada, a gente trabalhou com a perspectiva isométrica. Em que consistia, pessoal, essa perspectiva isométrica? Vamos colocar para cá? Então, a perspectiva isométrica, como o próprio nome já diz, isométrica é o tipo de perspectiva que procura manter todas as medidas. E a gente aprendeu que consistia em 3 eixos. Esse é o esqueleto da perspectiva isométrica, né? São 3 eixos coordenados, beleza? São 3 eixinhos, onde esses eixos eles têm inclinação fixa, não é isso? Então vamos só relembrar aqui. Na perspectiva isométrica, ó, os 3 eixos, se eu chamar aí de eixo x, y, z, tá? Se a gente colocar aqui eixo x, eixo y e eixo z, na perspectiva isométrica, esses 3 eixos formam ângulos fixos de 30 graus aqui com a horizontal. Beleza? Essa é a perspectiva isométrica, que foi o tipo de perspectiva que a gente trabalhou na semana passada. E quando a gente ia fazer as construções em perspectiva isométrica, que procura fazer o quê? Manter as mesmas medidas, os traçados eram todos feitos paralelamente aos eixos, primeiramente, e depois, somente com a régua, a gente ligava pontos para fazer aqueles traçados que não eram paralelamente aos eixos. Beleza? Relembraram aí a ideia de isométrica? Então você tem 3 eixos, x, y, z, fixos determinando quanto? 30 graus aí com a horizontal, 30 graus com a horizontal, então a medida é fixa, certo? A gente não muda nada. Agora a gente vai para a cavaleira. Como é que seriam os eixos desse tipo de perspectiva? Então, na perspectiva cavaleira, assim como na perspectiva isométrica, você vai ter 3 eixos para determinar o comprimento, a largura e a altura do objeto. Só que os 3 eixos da perspectiva cavaleira eles vão ser assim. Existem 2 eixos fixos, que seriam um horizontal e um vertical. Então, tipo assim, ó, eu tenho fixo 2 eixos, um horizontal e um vertical, tá? E o terceiro eixo ele vem inclinado. Então se liga aí, ó. 2 eixos formando 90 graus, horizontal e vertical. Cleber pode colocar nome? Pode. Vamos botar aí x, y, z. E esse terceiro eixo ele tem uma inclinação, pessoal. E essa inclinação desse terceiro eixo, ó, essa inclinação aqui em relação à horizontal é o que muda em relação à isométrica, porque essa inclinação ela não vai ser fixa. Essa inclinação na perspectiva cavaleira, ela vai variar de 0 a 90 graus. Ô Kleber, então quer dizer que esse terceiro eixo daí, ele vai ter uma inclinação em relação à horizontal, que pode ser 2 graus, 3 graus, 10 graus, 15 graus, 50 graus. Pode variar? Pode. Só que, se você usa esse ângulo muito pequeno, ou se você usa esse ângulo muito grande, não fica uma coisa legal. Se usar esse ângulozinho muito pequenininho ou muito grande, a figura fica muito feia. Então, nós vamos fixar
3 ângulos para a gente trabalhar, tá certo? Então vamos precisar de 3 ângulos aqui. Vamos colocar aqui os 3 ângulos que nós vamos usar. Então nós vamos usar, na perspectiva cavaleira, nós vamos usar 3 ângulos principais, certo? Nós vamos usar θ igual a quanto? Então a gente vai usar 30, 45 e 60. Você vai usar qual dos 3? Vai ter construção que você vai fazer com 30, construção que vai fazer com 45 e construção que você vai fazer com 60 graus. Então esses são os 3 ângulos que a gente vai trabalhar. Por que esses 3 ângulos? Porque são 3 ângulos que você tem nos esquadros. E caso você não tenha um esquadro, como a gente está flexibilizando aí esse sistema remoto, caso você não esteja com os esquadros, eu vou lhe ensinar como é que a gente faz esses ângulos somente com a régua e com lápis. Tá massa? Joia, joia, joia. Observação. Os 3 eixos em perspectiva cavaleira, a gente vai usar desse jeito. Mas observem que eu poderia, se quisesse, colocar os 3 eixos de cavaleira assim também, ó. Horizontal, vertical. E o terceiro eixo, em vez de eu colocar, como eu fiz aqui, inclinado do lado esquerdo, eu posso colocar ele aqui, ó, para cá. Então também está certo se eu usar os 3 eixos assim, ó, 90 e o terceiro para lá, formando aqui um certo ângulo θ. Então esse terceiro eixo eu posso colocar ele inclinado para a esquerda ou a profundidade inclinado para a direita. Tá certo? Clebinho, a gente vai usar mais qual? O que está inclinado para a esquerda. Esse é o que eu vou usar mais. Esse daqui. Por que esse que eu vou usar mais? Porque a gente não está sempre usando as 3 principais vistas, frontal, lateral esquerda e superior. Então, quando eu coloco assim, ó, frontal, lateral esquerda e superior, esse esqueminha fica melhor da gente visualizar. Mas se você fazer assim, também está certíssimo. Não tem problema nenhum. Tá jóia até aí? Alguma pergunta? Agora, vamos falar mais um pouquinho desses eixos aí na perspectiva cavaleira e entender como é que a gente vai fazer já para construir, certo? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Então, eu vou ter um eixo vertical, um eixo horizontal, um eixo vertical, um eixo horizontal, tá? E um eixo aqui inclinado. Nada mão livre, tá, galerinha? Nada mão livre. Tudo aí você utilizando a sua reguinha ou o seu par de esquadros, dependendo do que você tenha para trabalhar de ferramenta. Tá massa? Então, olha lá. Vou chamar esse eixo de X, vou chamar esse eixo de Y, vou chamar esse eixo de Z. Ó. Bom, então, quando a gente for fazer a construção, o primeiro passo é esse. Fazer o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Daqui a pouco eu mostro como é que faz essas inclinações de 30, 45 e 60. Bom, vamos adiante. O que é que eu tenho que me ligar quando eu vou fazer a construção na perspectiva cavaleira? Do mesmo jeito que lá na isométrica eu procurava fazer todos os traçados logo paralelamente aos eixos, e depois que eu fazia todos os traços paralelamente aos eixos, eu pegava os pontos que você conseguia obter como extremidades e ligava para traçar os segmentos que não são paralelos aos eixos. Joia? Agora, o que vai acontecer de diferente na perspectiva cavaleira? Vamos lá. Ó, preste atenção. O eixo Y é o eixo que vai dar profundidade. E aí a primeira coisa que a gente tem que se ligar é no seguinte. Traços paralelos, todos os traços paralelos ao eixo Y, todos os traços paralelos ao eixo Y, ou seja, o eixo que dá a profundidade da figura, certo? Esse eixo que dá a profundidade. Então, todos os traços paralelos ao eixo Y, traços paralelos ao eixo Y, esse,
eles vão ter traços paralelos ao eixo Y, vão ter seus tamanhos reduzidos. Kleber, como assim vão ter os seus tamanhos reduzidos? Veja, quando eu vou fazer a construção em perspectiva, alguma coisa tem que deformar. O que é que deforma lá na isométrica? Lá na isométrica deforma o que não está paralelo aos eixos. Aqui na cavaleira, o que é que vai deformar? Tudo que tiver paralelo ao eixo Y e tudo também que não for paralelo ao eixo X e ao eixo Z. Então, você vai ter a deformação. Então, os traços que ficarão paralelos a esse eixo da profundidade, eles precisam ter seu tamanho reduzido. Kleber, como é que eu vou reduzir isso? Isso é vídeo 3. Vídeo 3 que eu vou mostrar como é que reduz, tá certo? Beleza? Agora, olha lá. Tem aqui o eixo X, tem aqui o eixo Z. Então, os traços paralelos ao eixo X e Z, traços paralelos aos eixos X e Z, vão ter seus tamanhos originais, vão ter seus tamanhos mantidos, certo? Ó, vão ter seus tamanhos mantidos, ou seja, vão ter o quê? O tamanho real, o tamanho verdadeiro, tamanhos mantidos, ou seja, tamanhos verdadeiros, tamanhos reais. Isso a gente diz que esses traços que estão paralelos a esses eixos, que vão estar todos em tamanhos mantidos, em tamanhos reais, a gente diz que esses tamanhos eles estarão em VG. Kleber, o que é VG? VG significa que eles estão em verdadeira grandeza. Então, esses traçados que são paralelos a esses eixos X e Z, todas as linhas que você for fazer, galerinha, pegou as linhazinhas, os traçados das figuras que forem paralelos aqui a X ou paralelos aqui a Z, eles vão estar em VG. O que é que significa estar em VG? Significa que eles vão estar em tamanho real, em verdadeira grandeza. Já os que tiverem aqui, ó, paralelos aos eixos Y, eles vão ter seu tamanho reduzido. Eu preciso ter um coeficiente de redução para poder reduzir esses tamanhos paralelos ao eixo Y. O que for paralelo ao eixo X e ao eixo Z, só pegar e marcar. Lembrando que a gente vai manter sempre o paralelismo. Então, as linhas elas vão ficar paralelas, ou seja, horizontais, verticais. E aqui, inclinados, de acordo com o ângulo que tem que ser pré-informado. Você não vai desviar esse ângulo, não. Esse ângulo tem que ser informado quando você estiver fazendo um traço aí qualquer. Uma peça em isométrica, certo? Isométrica ou cavaleira, tá? Tem que manter o paralelismo. Joia? Bom, daí vamos lá. Vamos ver como é que a gente funciona, certo? Para construir agora os ângulos de 30, 45 e 60, caso você só tenha a régua e o lápis. Tá massa? Vamos tentar mostrar como é que a gente faz esses esqueletos daí, se a gente só tiver a régua. Então, presta atenção. Ó, primeiro eu vou fazer o horizontal e o vertical. Então, horizontal e vertical. Vertical, horizontal. Certo? Imagine aqui os eixos. Para você fazer, presta atenção, para você fazer esses ângulos aí de 30 ou de 60 ou qualquer outra coisa que seja, você vai fazer da seguinte forma. Presta atenção. Vamos começar com o de 45. De 45 é bem tranquilo. Você vai fazer assim. Você vai pegar a sua régua, vai esticar aqui sua régua. Vai esticar sua reguinha aqui. Massa? Aí, na sua reguinha, você vai marcar uma medida aqui qualquer.
Kleber, é quanto? Sei lá, supondo que você marcou aqui 2 centímetros. Certo? 2 centímetros. Aí você vai chegar nesse ponto e vai subir aqui verticalmente. Você vai subir aqui também um ângulo, com um ângulo de 90, obviamente, verticalmente. Então você vai subir uma linha aqui vertical. E vai marcar esse mesmo tamanho que você marcou aqui. Se você botou 2 centímetros para cá, você bota 2 centímetros para cá. Não tem que escrever o 2 centímetros não. Certo? 2 centímetros e 2 centímetros. Aí, se você botou 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, beleza. Você já tem agora, basta ligar, que você já vai ter que esse eixozinho daqui, ou seja, esse ponto até o ponto lá que você encontrou, aqui você já vai ter o terceiro eixo, formando aí um ângulo de 45 graus. Esse ângulo já vai ser 45. De boa? Então você marca 2 e 2 e traça. Ou 1 e 1 e traça. 3 e 3 e traça. Certo? Então tá aí como é que você vai fazer o ângulo de 45 graus. Tá? Kleber, como é que eu vou fazer um ângulo agora de 30 e um ângulo agora de 60 graus? Tá? Presta bem atenção. Então, você vai ter aqui os dois eixos, tá certo? Imagine fazer logo de 60. Você vai ter aqui os eixos. Beleza? Ó, eixo vertical e o eixo horizontal. Por que está ensinando logo 45 e 60? Porque acho que são mais tranquilos de vocês fazerem. Tá? Então tá aqui, eixo vertical e eixo horizontal. Vamos ver como é que a gente vai fazer o ângulo de 60 graus. Olha lá. Primeiro passo, você vai traçar uma medida aqui. Por exemplo, eu posso chegar e traçar aqui lá uma medida, igual como eu fiz na outra, 2 centímetros. Beleza? 2 centímetros. Preste atenção. Aí agora você vai aqui subir uma vertical. Subir uma vertical. Isso tudo é com aquele lápis bem clarinho, gente. Isso é só um artifício para vocês construírem esses ângulos de 30, 45 e 60, caso você não esteja com esquadro e nem com transferidor. Se você tiver com esquadro ou com transferidor, já pode até parar o vídeo. E pega o esquadro, o transferidor, já vai para o vídeo 3. Isso aqui que eu estou ensinando é como fazer esses ângulos de 30, 45 e 60, caso você só esteja com a régua, tá? Com a régua e com o lápis. Beleza? Se tiver o transferidor, já mede direto o ângulo. Se tiver com esquadro, já sabe que lá nos esquadros tem um ângulo de 30, 45 e 60. Massa? Bom, então medi 2 centímetros e tracei aqui uma vertical. Agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar na sua régua e vai botar a sua régua aqui. Eu vou até desenhar a sua reguinha aqui para você entender como é que você vai fazer. Você vai botar a sua reguinha aqui. Ó, você vai encaixar a sua reguinha aqui. Aqui, certo? Faz de conta que aqui está a reguinha. Você vai botar a sua reguinha aqui. De maneira que essa distância daqui para cá seja o dobro dessa. Se aqui você botou 2, você vai fazer com que isso aqui fique 4 centímetros. 4 centímetros. Certo? Então, repetindo. Você traçou um horizontal, 2, subiu vertical. Horizontal, vertical. Aí você vai botar a sua reguinha aqui. Imagine que essa seja a sua régua. Certo? Tá aqui a sua reguinha. Sua reguinha. Tá aqui a reguinha toda bonitinha. E você vai ajustar a sua reguinha de maneira que a distância daqui até onde tocar nessa vertical que você traçou, que pode ser mais para baixo ou mais para cima, né? Você vai ajustar a régua, de maneira que essa distância fique exatamente 4 centímetros. Quando você encaixou, pronto. Você agora já pode traçar o eixo. O terceiro eixo já vai traçar aqui, ó.
O terceiro eixo já vai estar aqui. E claro que tudo isso que eu fiz para descobrir o ângulo, você pode apagar. Certo? Pode apagar depois do que você fez para descobrir esse ângulo. E aqui, quando você ligou, quando você traçou esses 4 centímetros, certo? Aí agora, ó, você vai ter aqui um ângulo de... Esse ângulo aí que você acabou de encontrar, esse vai ser um ângulo de 60 graus. Certo? Beleza? E finalmente, como é que a gente vai fazer o ângulo de 30 graus? Vamos lá? Pensar no ângulo de 30. O ângulo de 30, a gente vai ter aqui um horizontal, e vertical, né? E horizontal. Tá? Então, imagina aqui os dois eixos. Um eixo horizontal, um eixo vertical. E eu preciso colocar aqui um ângulo de 30 graus. Cleber, como é que eu vou fazer para encontrar esse ângulo de 30? Vê, se esse ângulo é 60, esse aqui é 30. Então, perceba que eu construí um ângulo de 30 quando eu botei esse lado daqui e esse lado daqui, esse sendo o dobro desse. Então, eu preciso construir aqui, certo? Preciso construir aqui um triângulo, ou desculpa, um ângulo que seja 30 graus. Então, eu posso fazer assim. Eu posso traçar aqui um horizontal, só para a gente se ligar. Vou traçar aqui horizontal. Eita. E vou traçar a vertical. Então, imagina aqui a horizontal. Imagine que você subiu aqui a vertical. Certo? Kleber, como é que eu vou fazer agora para construir esse ângulo de 30 graus? Vamos lá? Ó, a ideia é que você coloque a sua reguinha aqui. Ó, coloque sua reguinha aqui. De maneira que você ache a medida que esse tamanho daqui, bota a reguinha aqui, de maneira que esse tamanho seja o dobro desse tamanho. Então, por exemplo, se esse tamanho aqui for x, esse aqui teria que ser 2x. Então, você vai ter que ajustar a régua para que esse tamanho fique o dobro desse. Por exemplo, se aqui você conseguir colocar de maneira que isso aqui fique 1 e isso aqui fique 2, show. Certo? Ou você pode ainda fazer assim, presta atenção. Todo mundo tem dessa maneira, né? A outra maneira é você fazer assim, ó. Você vai procurar, você pode fazer assim também. Deixa eu apagar aqui agora, para mostrar uma outra maneira. Outra maneira de você fazer esse ângulo de 30 é você fazer assim. Você não sabe que tem que colocar a reguinha de maneira que aquele outro lado fique, esse lado inclinado fique o dobro do tamanho desse outro. Então você pode fazer assim, ó. Você pode imaginar uma linhazinha aqui, certo? Que aí fique uma distância de 1 centímetro para cá. Então, por exemplo, eu vou traçar aqui a horizontal, nesse ponto, e vou subir aqui, por exemplo, 2 centímetros, por exemplo. Vou subir 2, certo? 2 centímetros. Então, aqui eu vou traçar uma linha horizontal, onde todas essas linhas daqui vão ser 2 centímetros, certo? Estava aqui, subi 2 centímetros, botei para cá. Aí agora você vai procurar colocar sua régua, certo? Você vai procurar colocar sua régua, aqui não foi 2, você vai pegar 4 centímetros de sua régua e ajustar a sua régua, ajustar a sua reguinha aqui, para que esse tamanho daqui fique 4 centímetros. Ou se quiser botar uma altura de 1, bota aqui de 2. Mas talvez assim fique até mais tranquilo. Então você prolongou aqui esse horizontal, subiu 2 centímetros, traçou outro horizontal e procura ajustar a reguinha de maneira que daqui até onde tocar esse cara daqui seja 4 centímetros. Se você conseguiu isso,
Aí agora, ó, você já sabe qual vai ser, onde é que vai estar o seu terceiro eixo. Então, esse terceiro eixo está exatamente aqui. Eita! Certo? Exatamente por cima dessa linhazinha que você acabou de encontrar. E quando você faz isso, aí agora esse seu terceiro eixo, ele está formando aqui 30 graus. Perceberam? Então tá aí como construir um ângulo de 30, de 45 e de 60, caso você só esteja com a régua. Ficou claro? Então, primeiro passo para construir a perspectiva cavaleira é fazer o esqueleto. Qual é o esqueleto? Eixo horizontal, eixo vertical, eixo inclinado, de acordo com o ângulo que vai vir determinado na questão, ou você vai precisar determinar esse ângulo. Beleza? Alguma dúvida em como montar esses eixos? Se tiver, manda para mim. Só para lembrar que quarta-feira a gente tem ao vivo pelo Meet, né? A gente tem ao vivo e lá é muito importante, como vocês viram na segunda semana, para vocês tirarem as dúvidas. Beleza? Então ficou clara aí a ideia do que é uma perspectiva cavaleira, como construir ângulos de 30, 45, 60, caso você não tenha transferido os esquadros, certo? Já falei dos 3 eixos, que paralelo a esses 2 eixos daqui, certo? Que é o plano frontal, paralelo ao plano frontal, vai estar tudo em tamanho real, vai estar tudo em VG, e quando for o eixo da profundidade, eu preciso reduzir. E como eu estava dizendo, como fazer essa redução? Como? Vamos para o terceiro vídeo? Então, se liga aí no próximo vídeo para que a gente consiga fazer uma construção. Vou pegar um exemplo para a gente conseguir resolver. Até já já!